Ordens da ajuda, Bert Hellinger 55 Curso de treinamento em Bed Now em fevereiro de 2034. Uma outra forma de ajuda Hellinger. Sejam bem-vindos a este curso de treinamento. Curso de treinamento significa, nós nos exercitamos naquilo que é importante para o trabalho com as constelações familiares, e naquilo que dele resultou. O que fazemos aqui é, sobretudo, um treinamento da percepção. Quando trabalho aqui com colegas que apresentam casos de seu consultório, então verificamos juntos qual é o efeito de um passo ou do outro, de modo que possamos diferenciar internamente sobre o que ajuda e o que não ajuda. O que é essencial é o que está mais na superfície? O que leva adiante? O que gira em círculos? Isso é o mais importante neste treinamento. Portanto, aqui não temos um grupo de terapia, um grupo, onde alguém pode trabalhar o seu tema pessoal. É treinamento e, de fato, para todos vocês. Os colegas que trazem casos representam vocês, e nós nos exercitamos juntos, através dos exemplos, naquilo que é essencial e que leva adiante. Segundo as nossas experiências, já sabemos qual a profundidade que as constelações familiares atingem quando nos recolhemos. Quando fazemos as constelações familiares, podemos agir, ser ativos, e isso também traz seus frutos, ou podemos nos recolher. Quando nos recolhemos, percebemos de repente que apenas uma coisa é importante, isso é tríduo. Com isso começa um movimento da alma que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Tão logo esse movimento se mostre, interrompo. Por que deveria me intrometer aí? Quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se supérfluo. Esta é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução. Nós procuramos o movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregue-guaso à alma, sem receio. Vamos, então, começar a ver o que resultará. A rodada Hellinger. Agora vamos fazer uma rodada. A maioria de vocês sabe o que é uma rodada. Pode-se utilizar a rodada como um bom instrumento, quando trabalhamos em um grupo de 20 a 30 participantes. Rodada significa que cada um tem a sua vez, um após outro. Cada um pode dizer qual é a sua questão. Aqui, neste curso, cada um pode apresentar o caso que quiser. Numa rodada ninguém pode intervir. Não existem discussões. Ninguém pode dar a sua opinião de tal maneira que aquele que começa a apresentar algo fique influenciado por um elogio ou censura. Nem uma coisa nem outra. Assim posso intervir diretamente e trabalhar como a sua questão. É uma grande disciplina quando se suporta isso em um grupo. Mas o sucesso no final de uma rodada mostra que cada um dos participantes é respeitado em sua peculiaridade e não foi empurrado para dentro de um esquema. Por isso não admito, como condutor desta rodada, qualquer discussão. Aqui é, portanto, diferente de um grupo de dinâmica de grupo ou de muitos outros tipos de grupos terapêuticos. Aqui cada uma fica centrado em si. Porque cada um fica centrado em si, todos juntos terão mais proveito do que se tentarem conduzir algo em uma determinada direção. Bom, então vou começar. Estou feliz por estar doente. Participante. Trata-se de uma cliente que tem uma doença grave dos músculos. Essa doença evoluiu muito nos últimos 6 meses. A partir da cintura ela está. Hellinger interrompe. Não precisamos saber de mais nada. Para esse trabalho não precisamos saber de mais nada. O que você quer fazer? Participante. Gostaria de poder ver o próximo passo. 4. Este curso foi também documentado no vídeo Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. Treinamento em Bed Now em 2 vídeo, 5 horas e 20h. A venda na vídeo Verlag Bert Hellinger, Post faz 2166, D-83.462, Berchtesgaden. A venda também em DVD. Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 56. Hellinger. Qual seria o próximo passo? Participante suspira. Não sei. Hellinger. Para o grupo. Quando alguém tem esse tipo de doença ela menciona, isso já basta para o trabalho. O que nós podemos fazer agora é colocar a doença e uma em frente à outra. Então veremos qual a função que a doença tem e existe talvez uma solução.
Participante: posso dizer algo ainda? Ellinger: para o grupo, ela perguntou se pode dizer algo ainda. O que aço nesse como energia, se ela diz algo, ainda? Ela fica menor? Ela fica maior? Aqui é assim, confio totalmente naquilo que Vematona. Não preciso saber de mais nada. Para participante, ok? Ela acena com a cabeça, concordando. Ellinger: segundo as suas sensação, a doença é um homem ou uma mulher? Sinta. Participante: uma mulher. Ellinger escolhe representantes para a doença. Clientes coloca, uma em frente à outra. Ellinger: para o grupo, isto aqui não é constelação familiar, mas tudo decorre dela. Preparou o palco para algo que acontecerá. Já é suficiente se as coloco uma em frente à outra. A cliente balança para frente e para trás e olha para o chão. Depois de um tempo, Ellinger pede a uma mulher para deitar-se de costas no chão. A cliente afasta-se um pouco e vira-se. Ellinger: para o grupo, o que acontece aqui? A cliente olhou depois de um certo tempo para o chão. Eu pedi alguém para se deitar. E ela desvia o olhar. Esse é um movimento de fuga. Nesse momento o ajudante interfere. Ele interrompeu o movimento de fuga. Ellinger vira a cliente novamente para a pessoa morta que está no chão. Ela olha para o chão, balança a cabeça e anda lentamente para trás. Suspira profundamente. Ellinger: para a cliente, diga à pessoa morta. Estou feliz por estar doente. Cliente: estou feliz por estar doente. Ellinger: como você se sente dizendo isso? Cliente: eu sinto dentro de mim uma grande rigidez, principalmente nos joelhos. Gostaria de ceder a isso, mas não consigo. Ellinger: diga novamente, estou feliz por estar doente. Olhe para a pessoa ao dizer isso. Cliente: estou feliz por estar doente. Depois de um certo tempo, a cliente enxuga uma lágrima dos olhos. Ellinger: eu posso interromper aqui. Para participante, você pode fazer algo? Você não pode fazer nada. Participante: muito comovida é assim, então. Ellinger: exato. Ellinger pede a participante para levantar, se posiciona em frente a ela uma representante para o destino. Ellinger: para participante, curve-se perante ele, bem levemente. A participante curva-se bem levemente perante o destino e permanece por um longo tempo nessa reverência. Então acena com a cabeça e endireita-se. Ela respira profundamente. Ellinger: está bem assim? Ela acena com a cabeça. Ellinger: depois de um certo tempo, para o grupo, vocês percebem nela o crescimento da força, agora ordens da Jujuda, Bert Ellinger 57 que está em harmonia com o destino de sua cliente? Participante: minhas mãos estão bem quentes. Ellinger: para o grupo, muitos ajudantes, também aqueles que usufruíram do treinamento todo, pensam que estão comprometidos a mudar o destino de seus clientes. Então algumas vezes ficam estressados e colocam também numa posição de ter pena dos seus clientes. O que acontece quando tenho pena? Quem tem pena, acusa o destino, acusa Deus, seja lá o que for. Que arrogância! Sentir pena é arrogância. Aquele que se liberta disso e faz uma reverência, sente a força na sua própria alma e também na alma do cliente pode se desenvolver, então. Para a participante, se você tiver essa postura quando ela vier, você ficará tranquila. Talvez possa fazer um exercício com ela, que ela faça uma reverência ao destino sem que você vá conferir. Mas, com ela, está em jogo a culpa pessoal. Para o grupo, se observarmos o movimento, está em jogo a culpa pessoal. Então talvez a doença seja adequada. Mas não sabemos. Ao concordar com a sua doença, ela conserva a sua dignidade. A minha impressão foi bem clara, aqui está em jogo uma expiação por uma culpa. E não podemos intervir. A expiação gostaria de dizer algo sobre a expiação. Quem expia, olha para quem. Podemos ver isso aqui. Ou, quem expia, desvia o olhar de que. A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Por isso, olha-se para si mesmo. Quando se expia, paga-se por algo, por assim dizer,
por uma culpa. Mas desviamos o olhar da pessoa com a qual nos tornamos culpados. Só se pode espiar quando desviamos o olhar das vítimas, aqui num sentido amplo. Qual seria então, aqui, a intervenção do ajudante? Ele vira a pessoa culpada em direção às pessoas com as quais se tornou culpada. Então ele vê o que há nesse. Ela está disposta a ir ou não para lá? Ela tem a força de ir ou não para lá? Se ela for olhar, algo entra em movimento. Se ficar imóvel, precisamos parar. Então tudo adquire a seriedade que merece. O amor maior atualmente existe um conflito sobre a ordem de ajuda certa. Na tradição da psicoterapia, como foi desenvolvida por Freud, estabeleceu-se um determinado modelo de ajuda. Esse modelo é colocado em questão através deste trabalho e, de fato, de modo elementar. Isso leva a conflitos, isso é inevitável. Muitos consteladores também provêm da tradição da psicoterapia permanecem presos nesse campo. Então ficam incapazes de prosseguir e permanecem parados em um determinado degrau. Alguns deles sentem-se no direito de criticar este trabalho ou o meu procedimento, porque não está conforme com aquilo que aprenderam em sua formação como sendo o certo. Na psicoterapia tradicional, um cliente vê um psicoterapeuta e se apresenta como necessitado ou doente. O que acontece nesse momento? Acontece uma transferência para o terapeuta, similar ao que acontece com a criança em relação a seus pais. E o que acontece com o psicoterapeuta? Ele entra na contratransferência eles ou a mãe para o cliente, como para uma criança. Frequentemente a expectativa do cliente é poder resgatar o que lhe faltou na infância e que, portanto, encontrará no terapeuta um pai ou uma mãe melhor. Alguns terapeutas entram nessa ESE e sentem realmente como um pai ou uma mãe melhor. Imaginemos o que acontece nas almas. O que acontecia na alma do cliente o que acontece na alma do terapeuta. Uma terapia desse tipo pode dar certo? Ela fracassa, mas nasce um vínculo que muitas vezes parece indissolúvel. Apenas poucos clientes conseguem dizer no final, agora basta. Muitas vezes ficam um pouco irritados porque o resultado foi pequeno. Entretanto, cresceram. A irritação é o sinal de que alguém fracassou em suas expectativas infantis. Quem fracassa com isso, fica independente e cresce. Na transferência contratriz origina-se essa chamada relação terapêutica. O que significa que a relação terapêutica? Pais e filhos, nada além disso. Quando os pais têm filhos pequenos, os filhos podem esperar tudo deles. E os pais dão-lhes tudo, com amor. Contudo, quando os filhos se tornam adultos e querem algo dos pais, como se ainda fossem crianças pequenas, os pais recusam. Então os filhos ficam zangados e independentes. Mais tarde eles vão para um terapeuta e tentam novamente ouvir o jogo. E como é que se torna amor desde a Jujuda, Bert Hellinger 58 independentes? Quando o terapeuta os deixa frustrados. Ele faz, portanto, a mesma coisa que os pais, precisa fazer isso para interromper essa relação. O que acontece como terapeuta quando entra na transferência de relação de pais? Ele não pode crescer. Não se pode crescer numa posição superior. Também aquilo que ele oferece é, no fundo, muitas vezes barato, bem barato. Pode-se ver isso algumas vezes aqui no grupo. Quando trabalhei com alguém ele ficou tocado, alguns vão até ele depois e o acariciam, como se fossem os terapeutas bons e certos. Eles se sentem grandes, fazendo isso. Contudo, o que isso provoca na alma? Nesse momento fazem do cliente uma criança e tomam-lhe a força. Portanto, perceber que a jujuda mais perigosa do ato de ajuda está na transferência da relação de pais e filhos é uma coisa revolucionária. Aqui, neste tipo de ajuda, o que o cliente traz de infantil é imediatamente cortado. Por exemplo, quando ele diz, eu me sinto tão mal. Toda pessoa que lamenta, não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não ação. Ter aqui a força de permanecer claro e ver no outro uma pessoa adulta é caracterizado frequentemente como ser duro, mas é o amor maior. Ele exige muito mais, tanto do ajudante quanto do cliente.
O respeito ainda gostaria de dizer algo dentro deste contexto. Eu me contenho muito, porque respeito o campo. Quando alguém vem até mim na pausa e diz, eu tenho uma pergunta, o que ele faz com a minha alma? Este trabalho me toma e eu preciso de concentração. Quando alguém me arranca daí com uma pergunta, por simples curiosidade, eu me recuso, preciso fazer isso, por mim e pelo trabalho, por ambos. A culpa participante trata-se de uma mulher de 30 anos que se encontra em conflitos religiosos profundos, com pesadelos periódicos e jujudica-se a si mesma, arrancando os cabelos. Elinger qual é a religião dela? Participante, ela é protestante. Elinger quem vou constelar agora? Você não precisa dizer nada, é apenas um teste para todos. O que se faz agora? Elinger escolhe uma representante para a cliente e coloca um homem em frente a ela. Elinger para este homem você Jesus. A cliente cambaleia e ameaça cair para trás, récua, enquanto Jesus abre os braços num gesto convidativo. Então ela olha para o chão e cerra os punhos. Elinger para a cliente e diga-lhe, eu prego você na cruz. Cliente, com voz agressiva, expressão facial agressiva e de punhos cerrados eu prego você na cruz. Ela olha para os punhos, solta-os, curva-se para a frente, ajoelha-se, curva-se até o chão, coloca as mãos no rosto e choraminga. Elinger pede a uma mulher para se deitar de costas no chão, em frente à cliente. O representante de Jesus deixa cair os braços. A cliente endireita-se isenta-se sobre os calcanhares, respira fundo, curva-se até o chão e soluça alto. Elinger pede ao representante de Jesus para se sentar. Elinger para o participante está claro para você? Participante não. HELLINGER a morta é uma criança. PARTICIPANT é irmã. Elinger não sei. O que você disse foi uma interpretação. Seja prudente. Ela sente-se, na verdade, culpada. Acho que posso deixar assim. Está bem? Participante obrigado. Elinger para o participante quando vemos algo assim, temos a necessidade de fixá-lo em algo mordes da ajuda, Bert Elinger 59 lugar. Mas assim não estamos em conexão. Isso vem da cabeça. Deve-se deixar assim, como se mostra. Aqui foi bem claro que a cliente tinha uma energia mortífera e sente-se culpada. Você não precisa saber mais do que isso, também não precisa pesquisar. Então, terá uma energia totalmente diferente, quando encontrá-la. O outro modo de constelar participante do grupo tem uma pergunta com relação ao método como o qual você trabalha agora. Chamou a minha atenção que você começou hoje todas as constelações com duas pessoas. Você as escolheu e as posicionou uma em frente à outra. É porque o cliente não está aqui hoje ou você trabalha agora dessa forma, também quando o cliente está presente? É porque hoje o curso é de supervisão ou você trabalha agora sempre assim? Elinger eu trabalho sempre assim. Participante, você poderia ainda dizer algo sobre como se originou essa mudança, que você agora não constela mais cada pessoa, que não depende mais tanto de que o campo seja reproduzido, como entendi até agora, mas que a energia se mostra, embora você praticamente só escolha duas pessoas? Elinger no decorrer do tempo, ficou claro que os representantes percebem algo imediatamente, de fato, para muito além do que podemos imaginar como teoria ou hipótese. Nós podemos confiar nessa percepção quando os representantes estão centrados. Ninguém consegue brincar com isso. Então não tem importância com quem você comece, só precisa ficar como o cliente bem próximo a ele. Você não olha para o sistema, senão para a energia que se mostra. Então você pode colocar o representante onde quiser. Isso não tem nenhuma importância. Ele mostra simplesmente o que está se passando com ele. Frequentemente tem a ver com um relacionamento. Então você pode acrescentar ainda uma pessoa na constelação. Eu raramente começo com mais de duas pessoas, frequentemente apenas com uma, por exemplo, como o próprio cliente. Se ele estiver centrado, também faz direito. Se tiver resistência a medos, então pego um representante. Nele você vê o que sucede com essa pessoa,
Qual deve ser o próximo passo? Por exemplo, quem deve ser acrescentado e quem deve ser colocado à frente do cliente. Isso aqui não é, portanto, uma constelação familiar que representa um sistema, mas mostra as energias que fluem de um para o outro. Disso resulta, passo a passo, quem você, talvez, ainda deve acrescentar. Como ajudante você também está inserido, permanece centrado dentro dele. Você percebeu o que está acontecendo e qual é o passo necessário. O que muitas vezes acontece comigo é que escuto uma frase que é necessária. Essa frase é, algumas vezes, incomum com, por exemplo, na última constelação. Quem é que poderia imaginar que isso partisse de uma teoria? De jeito nenhum. Depois disso ficou claro que essa energia assassina, e ela era inacreditavelmente assassina, não tem nada a ver com religião e que por trás disso atua algo pessoal. Como ajudante não se precisa fazer mais nada. Se essa pessoa estivesse aqui e fossemos tentar ajudá-la a resolver isso, então a força daquilo que se mostrou se perderia. Contudo, o processo necessário para o cliente pode durar por muito tempo. Se você almeja uma solução, talvez pudesse pensar que poderia encurtar o processo. Aqui você coloca um movimento em marcha. Dele resultará o que seguirá. Existe ainda uma outra coisa que tem que ser observada. O movimento da alma é bem lento. Você dá tem tempo integral. Enquanto decorrer o movimento, decorrer a cura. Nós não nos perguntamos o que deve ser feito ainda, de forma nenhuma. Nós nos introduzimos nesse movimento. Quando alguém está dentro desse movimento, podemos interromper. Participante isso significa, portanto, que você não coloca mais a imagem de solução. Elingir exato. Eu coloco algo em movimento, vejo como é o movimento, e isso é o suficiente. Este trabalho não é orientado para a solução. Ele é orientado pelo movimento. Quando o movimento começa, está tudo bem. Isso é como um crescimento. O crescimento é lento em movimento. Todo crescimento é um movimento. É o suficiente, quando vemos esse movimento aqui. O câncer Elingir para um participante vou continuar com você. Participante trata-se de uma mulher de 39 anos de idade. A sua perna esquerda foi amputada quando ordens da ajuda, Bert Elingir 60 tinha 21 anos. Ela não conheceu o pai. Elingir interrompe qual é o problema dela? Do que se trata realmente? Participante do contato com seus pais. Elingir qual é o obstáculo? Participante ela não conhece o pai, quando tinha 2 anos foi afastada da mãe devido à subnutrição. Ela não teve nenhum contato com a mãe desde então. Elingir em princípio, o que aconteceu com a perna não tem nada a ver com isso. Como chegou a isso? Participante foi câncer. Estava encapsulado então a per foi amputada. Elingir foi câncer? É claro que isso é algo especial. Agora uma pergunta a você. Verifique isso com cuidado. Ela pode viver? Participante sim. Elingir alguns do grupo sacudirão a cabeça. Participante eu aceno com a cabeça. Elingir você está em contato com ela quando acena com a cabeça? Participante após ter refletido segundo a minha impressão, sim. Elingir não. Participante sim. Elingir você não conseguirá ajudá-la. Para azul ao destino dela é muito difícil. Quando o participante acena com a cabeça você entendeu isso. Agora existem duas possibilidades, ou você entrega uma outra pessoa ou, então, uma melhor solução, você cresce inteiramente. Ambos riem. Participante crescerebam. Elingir está bem. Vamos testar isso, tanto para você quanto para a cliente para o grupo. Porque aqui se trata de algo de muitas camadas. Para o grupo com que pessoas começo? Onde estaria a maior força? Isso é apenas para testar. Nós estamos exercitando. Este é um aprendizado para apurar a percepção. Portanto, em todo caso, a cliente, e como o próximo, o câncer. Para o participante o câncer é o próximo mais perigoso.
O outro não tem importância quando o câncer tema a sua vez. O que o outro ainda deve fazer? PARTICIPANT é verdade. Elinger para o grupo por isso se procura. Qual é o mais difícil? Para participante muitas vezes não queremos olhar para isso. Então nos dirigimos para algo diferente, para o pai ou para a mãe é tudo mais possível. A questão é se você está preparado para ver o câncer. Isso seria para ela uma ajuda. O participante acena com a cabeça. Elinger escolhe uma representante para a cliente e posiciona frente um representante para o câncer. A cliente olha primeiro para o chão e depois para o câncer. Ela balança para frente e para trás. Depois de um certo tempo, Elinger escolhe uma mulher e a posiciona na constelação. Elinger para essa mulher você é a morte. A morte estende os braços, de modo convidativo, e dirige-se lentamente para a frente. O câncer vira-se para a morte. A cliente dá alguns passos pequenos em direção à morte. Elinger depois de um certo tempo, para o participante quando você olha para isso, qual seria o seu lugar? Ordens da ajuda, Bert Elinger 61 participante com ela. Elinger não existe nenhum lugar para você, não importa onde você for se colocar. Participante agora vejo isso também. Elinger podemos deixar assim aqui. Não precisamos mais continuar. A dinâmica está bem clara. Para os representantes agradeço a todos vocês. A morte Elinger depois de um certo tempo, para o participante quero lhe dizer algo sobre a morte. A morte completa, um pensamento bonito. Participante já ouvi falar isso muitas vezes, e li também sobre isso. Ele ri, ao falar isso. Elinger para o grupo O que ele fez agora? Para o participante você percebeu o que fez? Participante eu dissimulei. Elinger exato. Entretanto pode ir se familiarizando com isso. Ambos riem. HLLINGR é claro que isso pressupõe que o ajudante também olhe para a sua morte como completude, confiante. Então a morte fica ao seu lado como força. Tudo que rejeitamos, apodera-se de nós. Tudo que respeitamos, deixa-nos livres. Ok? Participante bom. Elinger tudo de bom para você. Para o grupo agora vocês podem imaginar, quando a cliente for para ele novamente, como ela estará, melhor ou pior? É claro que melhor, não importa o que ela tenha, então. Para o participante agora você está próximo à realidade, a realidade dela. Se ela perceber que você está bem próximo à sua realidade, isto pode atuar para o bem, não importa o que ainda vá acontecer. O fogo participante trata-se de uma menina de 7 anos. A criança tem pânico de fogo. Elinger ok. Já basta. Já basta como informação. O que vamos constelar agora? Participante eu constelarei a criança Ingo. Elinger exato, ou talvez somente o fogo. O fogo é masculino ou feminino? Verifique. Participante masculino. Elinger escolhe um representante para o fogo e o posiciona. Elinger para o grupo. Quando vê que este representante cruza as mãos na frente do abdômen uma coisa muito importante, quando alguém está numa posição assim não pode entrar nos movimentos da alma. O representante deixa cair as mãos e olha para o chão. Depois de um certo tempo, Elinger escolhe uma mulher e pede para ela se deitar de costas no chão em frente ao representante do fogo. A mulher morta olha para o fogo. Depois de um tempo, Elinger escolhe uma representante para a menina e a posiciona na constelação. A menina abre a cabeça e dirige-se, de cabeça baixa, para a morta que está no chão. A morta olha para cima e pega na mão da menina como se quisesse puxá-la para baixo, para si. Então a menina endireita, ordens da ajuda, Bert Elinger 62 novamente vira-se. Contudo ela e a morta ainda se tocam com as pontas dos dedos. A menina vira-se ainda mais, enquanto a morta segura a perna dela com a mão. Elinger para participante a questão que surge aqui é, quem morreu queimado? Você sabe de algo? PARTICIPANT a família da avó esteve em Hamburgo.
O avô esteve lá durante a guerra, no corpo de bombeiros. O outro avô trabalhou na Prússia Oriental em uma fábrica de munições. Parece que ninguém da família foi morto. O representante do fogo dá um passo em direção morta. Os dois se olham. Mas a morta ainda está segurando a menina pela perna. Ellinger para participante. A minha próxima pergunta é: quem queimou alguém? PARTICIPANT é a minha Emagemek é na família do bisavô. Ele expulsou as suas filhas de casa e não teve nenhum contato com todos os outros descendentes depois. Ellinger, quem queimou quem? Participante: não posso responder a isso. Eu não sei. Nesse meio tempo, a menina vira-se totalmente olha então fogo nos olhos. A morta ainda continua segurando a perna da menina. Ellinger, depois de um tempo eu interrompo aqui. Para os representantes, agradeço a vocês. Ellinger para a representante da menina: como você se sentiu? Representante da menina: ele sabia, e ela sempre me segurava. Ellinger: exato. A fileira dos ancestrais. Ellinger para o grupo: não sabemos quando aconteceu algo de importante. Gostaria de demonstrar como procurar em que geração aconteceu o fato decisivo. Faz-se uma fileira de ancestrais, coloca-se os ancestrais um atrás do outro e os deixamos assim. De repente vê-se onde aconteceu algo de importante. Pode ser que seja algo que aconteceu há muitas gerações anteriores ou algo que está próximo. Este é o exercício importante, também no sentido dos movimentos da alma. Nós vamos da constelação familiar estreita, que tem em vista apenas a família atual de origem, para algo mais amplo, para um campo mais amplo. Ellinger toma novamente a represente da menina e coloca atrás dela a fileira das ancestrais femininas, a mãe, a avó, a bisavó e assim por diante. Cada uma delas representa uma geração inteira, portanto, a geração da menina, a geração da mãe e assim por diante. A bisavó começa a cambalear, segura-se firmemente algumas vezes na avó que está à sua frente, olha para o chão. A quinta ancestral olha também para o chão. A sexta ancestral cambaleia fortemente, curva um pouco os joelhos e encosta-se na ancestral que está atrás dela. Ellinger deixa então que as três primeiras gerações se sentem. Ellinger para o grupo: na geração da bisavó existe algo especial e nas duas gerações anteriores também. Ellinger pede a mesma mulher que havia representado a morte para deitar-se de costas no chão, em frente à bisavó. A sexta ancestral cai em cima da ancestral que está à sua frente e a empurra para a frente. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam da morta. Ellinger posicionar o presente da menina de modo que ela possa ver todas. Ellinger para a representante da menina: agora olhe para elas. A mãe e a avó também viram-se para a morta. A sexta ancestral treme e suspira. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam cada vez mais da morta. A sétima ancestral é segura. A morta afasta-se das gerações anteriores, ela se dirige às gerações posteriores. A mãe coloca o braço ao redor da filha. Ellinger depois de um tempo, para a representante da menina: como você se sente agora? Ordens da ajuda, Bert Ellinger 63 representante da menina: bem. Estou aliviada. Ellinger: exato. Para o grupo, portanto, não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com a família atual dela. Tem a ver com gerações anteriores. Isso continua atuando. Podemos ver a intensidade aqui. Para a participante, sabendo disso, você pode ajudar melhor essa criança. Ela acena com a cabeça. Para o grupo, já fiz isso muitas vezes em meus cursos, colocar a fileira dos ancestrais. É um método inacreditavelmente eficaz. Também quando se tem a ver com a esquizofrenia, pode-se ver que o acontecimento decisivo está bem atrás. Existem acontecimentos em uma família que atuam através de muitas gerações. Esse acontecimento é sempre uma morte. Os outros acontecimentos não atuem dessa forma. Uma morte atua através de várias gerações, então colocamos a vítima junto. De repente a energia se concentra ali onde a vítima está deitada, e aqueles que assumiram esse destino ficam livres. Com este método não é necessário saber de muitas coisas.
Sentimos onde está a energia e podemos provocar uma descarga dessa energia. Participante do grupo você colocaria, no caso de mulheres, sempre a fileira das ancestrais femininas, e no caso de homens, a fileira dos ancestrais masculinos? Elinger, essa é uma boa pergunta. No caso de meninas ou mulheres, pego mulheres para a fila dos ancestrais e no caso de meninos ou homens pego os homens para a fileira dos ancestrais. É uma imagem mais clara, embora não saibamos, neste caso aqui, quem eram os culpados, se eram as mulheres ou os homens. A seriedade participante trata-se de uma mulher de 53 anos de idade. Ela tem um tumor na mama. HELLINGERO que ela quer de você? Participante, ela procura cura, em primeiro lugar, se é uma intervenção da medicina tradicional. Elinger, qual é realmente a penta, agora entre nós? Qual é a pergunta que você faz a si mesma é que eu me faço? Participante, trata-se de vida. Elinger, qual é a pergunta? Participante, se eu posso fazer algo por ela. Elinger, qual é a pergunta importante que se deve fazer a ela? Eu vou dizer a você. Ela quer a cura? Essa é a pergunta. Então, qual é a sua impressão? Participante, ela diz que sim. Elinger, dizer qualquer um diz. Qual é a sua impressão? Participante, minha impressão é de que a doença tem uma função para ela, que, por alguma razão, ela é importante para ela. HELLINGER, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: ela quer a cura? Ela quer algo de você para a cura? Ou ela usa você para não olhar para aquilo que ela realmente quer? PARTICIPANT é a segunda. Elinger, exato. Agora estamos no assunto e na seriedade. Vamos verificar isso. Elinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente estica a cabeça um pouco para frente e respira profundamente. Elinger, para a participante, quando olhamos para ela, vemos que ela está zangada. Ela está zangada com alguém. Você sabe com quem ela está zangada? Participante, com seu marido. Ordens da ajuda, Bert Elinger 64 Elinger, não, isso vai bem mais fundo. Qual a impressão que ela dá? Qual é a idade dela? Participante, ela é uma mulher bem idosa. Elinger, olhe para a fisionomia dela. PARTICIPANT é a fisionomia de uma criança. HELLINGER, a sensação que ela expressa é de quantos anos? Participante 4. Elinger, uma mulher nunca ficaria nessa posição em frente ao seu marido. Vou posicionar a mãe, por cautela. Isso nunca faz mal. Elinger escolhe uma representante para a mão e a posiciona em frente à cliente. A cliente olha para o chão. A mãe dá um passo à frente. A cliente sacude a cabeça. Levanta lentamente a cabeçalha para a mãe. A mãe estende as mãos em sua direção. A cliente sacude a cabeça, de leve. Elinger, para o participante, você viu o movimento dela em seu rosto? Participante, sim. Elinger, você sabe o que isso significa? Isso significa um não para a cura. É vingança. Ela morre por vingança. É muito frequente em relação ao câncer. Coloque-se atrás da mãe. A cliente levanta a mão direita bem lentamente e a estende em direção à mãe. A mãe dá ainda um passo, de mãos abertas, em direção a ela. A cliente sacode levemente a cabeça. A mãe suspira e deixa cair os braços. A cliente também deixa cair a sua mão direita novamente. Ela segura a mão esquerda em frente ao abdômen. Depois de um certo tempo, a mãe dá mais um passo em sua direção. O terapeuta segue a mandar também um passo. Então a mãe estende a mão direita em direção filha. Também ela estende a mão em direção mãe até que está toca de leve. A mãe pega a mão da cliente e ela estende também uma outra mão. Mãe e filha pegam-se pelos braços e olham amorosamente uma para a outra. Elinger, para o grupo, posso interromper agora. Nós podemos ver que o movimento continua. Elinger, para a representante da cliente, algo mudou quando o terapeuta se colocou atrás da mãe? Cliente ficou melhor. Algo abrandou.
Elegir para o participante o lugar certo para o terapeuta da mãe, não atrás da cliente, isso seria terrível. Fortaleceu a mãe e sua confiança da cliente em você. Talvez você consiga fazer algo ainda. Está bem assim? Participante sim. Elegir para o grupo agora só precisamos imaginar o que vai ser diferente, quando a cliente vier de novo para ele. Será uma situação totalmente nova, porque ele viveu uma transformação. Para o participante agora você tem respeito pela mãe. Com isso não existe por parte da cliente mais nenhuma transferência para você. Você também não precisa mais se preocupar com ela, no sentido de, pobrezinha, o que faço agora com você? Senão você estará na contratransferência. Aqui você se coloca atrás da mãe, está bem tranquilo exato à frente ocorre algo. Você fica feliz secretamente. Essas são as grandes sensações de felicidade do ajudante, quando vê que algo ocorre como por si só, e que ele pode se recolher. Depois ela está claramente separada dele. Não existe mais nenhuma relação. Ambos estão livres. Você, e ela também. Esta é a vantagem neste tipo de procedimento. Supervisão para um casal que conduz, juntos, cursos de constelações familiares. Elegir para um casal de participantes. Vocês trabalham juntos? Mulher sim. Elegir como isso funciona? Mulher estamos praticando ainda. Algumas vezes o meu marido conduz a constelação. Algumas vezes eu conduzo, ou quando um deles talvez não consegue ir adiante, o outro complementa. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 65. Hellinger como fica o relacionamento de vós depois que vocês conduziram um grupo? Melhor ou pior? Mulher melhor. O homem também consente. Hellinger vocês têm sorte. Ambos riem. Hellinger por que digo isso? Muitas vezes, quando algo fica sem solução, o conflito continua entre os parceiros. Então um deles assume a posição de uma e outro a posição do outro, embora eles mesmos não tenham conflito. De repente vocês começam a discutir, ficam admirados e perguntam por que estão brigando. Vocês conhecem isso? Marido, já aconteceu isso uma vez. HELLINGER é preciso saber disso. Marido, mas isso foi um problema meu. Hellinger para o grupo, ele não é um marido amoroso? Risadas estrondosas entre os parceiros e no grupo. Hellinger para a mulher, você também tem sorte com ele. Os parceiros sorriem um para o outro. O grupo também sorri. Hellinger, por que digo isso? É melhor trabalhar sozinho. Pelo menos depois de um certo tempo. A mulher concordaria, olha para seu marido. Hellinger, qual deles confia mais no outro? Pode-se ver isso aqui. A mulher olha novamente para o marido. Hellinger, portanto, quem dos dois precisa estar mais junto do outro? E quem cresce mais se trabalham separados? É possível ver isso também. A mulher ri e olha novamente para o marido. Ambos sorriem, meu grupo também. Hellinger para o casal, acho que foi isso. Ambos sorriem. Hellinger para o grupo, isso agora foi uma supervisão verdadeira. Tiraria algo se fosse trabalhar como o caso agora. Para o casal está bem assim? Mulher sim. Hellinger bom. Observação intermediária. Os perigos da supervisão aqui precisamos diferenciar. Quando ajudantes unem-se para apresentar casos em que estão tendo dificuldades, encontram-se numa situação que exige deles coragem e humildade. Mas estão dispostos a trabalhar pelo interesse que têm pelos seus clientes, interesse pelo seu próprio crescimento. Isso merece o nosso respeito. Algumas vezes pensamos, talvez, que bom que não preciso me expor assim. Ao mesmo tempo ficamos agradecidos a eles porque tiveram coragem e com isso podemos aprender. Algumas vezes muitos ajudantes se encontram para olhar juntos situações difíceis e aprender de forma que todos tenham proveito com isso. Por isso, também denominamos esse grupo de grupos de intervisão. Aqui se ajuda mutuamente. Mas o que acontece quando um ajudante mais experiente está sentado num grupo que um ajudante menos experiente está conduzindo?
O menos experiente pode estar realmente em sintonia como o cliente? Não, pois ele pensa no que o outro ajudante veria o que ele faria. Através da presença do outro ajudante estaria limitado em sua percepção e não estaria em sua força total. O grupo também olha mais para mais ordens da ajuda, Bert Hellinger 66 experiente do que para aquele que conduz o grupo. Aquele é então condutor real, embora seja o outro que carregue a responsabilidade. Por isso o que vale é que todo aquele que conduz um grupo precisa conduzir de maneira independente, mesmo que cometa erros. Somente assim ele e os participantes aprendem melhor. Muitos se comportam fora de tais grupos como se fossem supervisores também. Por exemplo, se um cliente lhes conta o que um ajudante fez com ele, então começam a refletir sobre o que outro fez de errado e como poderia ter sido diferente. O que acontece aí? Um conflito que não foi solucionado será retomado por um outro ajudante que toma partido. Ao invés dos próprios atingidos resolverem, ele é que assume o conflito. O resultado é que o conflito deles é carregado por ele e outro ajudante, mesmo que seja somente em pensamentos. E então qual é o efeito no atingido? Qual é o efeito naquele que se engaja por ele? E qual o efeito que tem na relação entre ele e outro ajudante? Todos ficam enfraquecidos e prejudicados. O supervisor caiu na cilada da transferência e contratrins. O que acontece quando alguém continua a contar sobre aquilo que o outro ajudante fez de errado? A quem ajuda é quem prejudica. Isso é também uma transferência. Algo mais sobre este tema. Se dois ajudantes formam um casal ou trabalham juntos ou independentes um do outro, podem e devem dar supervisão para um caso do outro. Eles podem, sim, contar sobre os casos difíceis um para outro e também perguntar ao outro onde ele vê ou viu uma solução. Enquanto o outro não interferir e não entra na supervisão, na transferência contratrins, pode ser útil. Mas se um deles quer mandar um cliente difícil de seu grupo para constelar no grupo do outro, existe o grande perigo de que esse conflito não solucionado do cliente conduza conflitos entre o casal, porque o cliente pode jogar um parceiro contra o outro. Também quando um cliente vem para um grupo e diz que ele constelou uma situação com outro ajudante, precisamos ser prudentes, e principalmente se permitirmos ao cliente dizer o que outro fez com ele. Somente quando não perguntamos e não sabemos o que outro ajudante fez é que podemos trabalhar. Só assim podemos nos esquivar do perigo de querer fazer melhor ou poder ser jogado contra o outro ajudante. O recolhimento e o respeito pelos outros ajudantes e a recusa de escutar o que outro faz e o que disse preservam-nos de uma supervisão no lugar errado e na hora certa, para o bem e o crescimento de todos os envolvidos. O amor do ajudante gostaria de dizer algo sobre o amor, também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entramos nesse amor? O que acontece como cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora comparem isso. Se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor, o que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos de sua alma. Mas, se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele com esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica, de repente, livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade, pode-se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele nem o ajudante têm resistências. Gostaria de dizer algo mais, ainda neste contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai como o movimento e abençoa o movimento de sua alma. Aonde quer que seja que esse movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte, nós abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imaginem vocês que alguém diz algo, eu ajuda nele interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente, bem,
ele não vai conseguir mesmo e faz uma objeção, por exemplo, não se pode confiar que ele consiga. Esses tipos de comportamento atuam na alma do outro como uma maldição. Ou, então, o que é pior ainda, eu determino o que é possível para ele. Então ele não tem mais chance. Portanto, o amor sereno deixa estar, e o que ele deixa estar é abençoado por ele. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 67 Distúrbio de personalidade múltipla. O pai esteve na SS5 participante trata-se de uma mulher que tem 25 anos de idade e um distúrbio de personalidade múltipla. HELLINGERO que significa isso? Quantas pessoas são, então? Participante 20,30. Hellinger se fossemos reduzir, quantos deveríamos então pegar? Participante 1. Hellinger vamos pegar 2 para sermos prudentes. O que ela faz quando tem esse distúrbio múltiplo? Participante ela tem muitos ajudantes. HELLINGERO que ela faz, então? Participante ela fica agressiva como a mãe, algumas vezes chega a atacá-la. Hellinger coloca a mãe e o pai um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, a mulher vira-se para a direita. Hellinger coloca um outro memazo à vista. A mãe desvia-se desse homem. Hellinger coloca a filha na constelação. A filha olha alternadamente para o meme para a mãe. Então desvia, recuando também do homem. A mãe afasta-se mais ainda e vira-se para a filha. Ambas sorriem uma para a outra e afastam-se do homem. Então a filha dirige-se à mãe e as duas se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a mãe em frente ao outro homem que é, obviamente, seu pai. O homem desvia o olhar. A mãe olha para o chão, olhando de vez em quando para ele, mas ele desvia o olhar e põe-se de lado. Nesse ínterim, o pai da cliente vira-se para ela. Hellinger para participante quem tem esse distúrbio? PARTICIPANT é a mãe. Hellinger exato. Talvez tenha também uma morta aí. PARTICIPANT é o pai esteve na SSHELLNGER a filha está olhando mesmo para o chão. Hellinger conduz o pai da cliente mais para frente. Hellinger para o pai da cliente que tal agora? Pai melhor. Muito melhor. Hellinger para a filha que tal para você agora? Filha estou balançando para frente e para trás, para a esquerda da para a direita. Não consigo ficar firme em pé. Hellinger a conduz até o pai. Ambos olham um para outro e se abraçam. A mãe olha para eles. Hellinger depois de um certo tempo, para os representantes ok. Agradeço a vocês. Meditação. Vítimas e agressores Hellinger para participantes sente-se ao meu lado. Agora vou fazer uma meditação e você a cliente. Você representa a cliente, está bem? Participante sim. Hellinger feche os olhos. Para o grupo vocês também podem fazer, se quiserem. Imagine que à sua esquerda estão as vítimas do pai de sua mãe e ele está à direita com seus companheiros. 5 Unidades de Defesa do Exército da Alemanha Nazista, NT, Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 68 Você olha para lá e para cá escutou-me outro. Os gritos de morteiro e os gritos dos agressores, de ambos. Então agora uns estão mortos e os outros também. Todos calados. Agora tome ambos em seu coração. Ambos os grupos. Depois de um certo tempo, para participante que tal? Participante bom. Muito bom. Hellinger posso deixar assim? Participante sim, agradeço-lhe muito. Hellinger ok, bom. Para o grupo há 2 anos atrás tive uma experiência impressionante em Taiwan. Havia uma mulher totalmente agressiva em relação ao pai. Não pudemos fazer nada com ela. Dela vinha algo violento que estava claro que não era sua sensação pessoal. Então tive a seguinte imagem, nela estão chorando as mães chinesas oprimidas. Através dela se manifestava isso. Para participante talvez isso ajude aqui. Participante isso ajuda.
Eu tomo conta da mamãe. Participante trata-se de um garoto de 11 anos que tem um grande medo de separação. Ele não consegue dormir de noite sem a sua mãe. Isso significa que não consegue dormir em nenhum outro lugar e não consegue participar de atividades de grupo tais como excursões escolares. HELLINGERO que é como o pai? PARTICIPANT é o pai já foi casado tem uma filha de 17 anos desse casamento. Elinger onde o pai dorme? Participante como a mãe do garoto. Mas ele é humorista de caminhão e está quase sempre na estrada. Elinger tem uma imagem estranha. Ele diz para o pai, eu tomo conta da mamãe. Participante já pensei nisso também. Elinger melhor do que isso não é possível. Participante tem a sensação de que não vai nem para frente nem para trás. Elinger você diz para os dois virem, talvez faça constelação e eu dizer ao pai, eu tomo conta da mamãe. Não vai acontecer nada de mal aí. Sim? Participante sim, é uma boa ideia. Ainda para complementar, a mãe quase morreu ao dar à luz ao garoto. Ele veio ao mundo através de uma cesárea. Elinger agora foi acrescentado um outro elemento, eu tomo conta de você para que você não morra. Isso tem uma força maior. Participante sim, sinto isso também. Elinger está bem. O resto você tem feito tudo de modo admirável. Participante não sei como devo continuar a trabalhar. Elinger agora você tem uma imagem, vê o garoto e a mãe de modo totalmente diferente. Disso resultará algo. A experiência que temos é que algo mudará depois que falamos sobre isso. O triângulo amoroso participante trata-se de uma mulher que organizava seminários para mim e ficou doente após uma constelação que o parceiro dela fez comigo. Ela não consegue mais exercer o seu trabalho terapêutico. HELLINGERO que ela fazia para você? Participante ela organizava seminários de constelações familiares para mim. HELLINGER então? Participante seu marido constelou comigo. Depois disso ela está totalmente. Ordens da ajuda, Bert Elinger 69 Elinger interrompe você sabe o que foi ou é? Um triângulo amoroso. Elinger depois de uma longa pausa vamos constelar. Elinger coloca a mulher e o marido um em frente ao outro. Ele coloca a terapeuta de lado, de forma que estão numa forma de triângulo. A mulher se dirige em direção ao homem e estende-lhe a mão. O homem olha incessantemente para a terapeuta. Então ele vai também em direção à mulher e estende a mão em sua direção. Ambos viram-se para a terapeuta e seguram-se por trás um no outro. De vez em quando se olham e sorriem um para o outro. PARTICIPANT é assim que a mulher queria, e foi isso que surgiu na constelação. Mas ela não estava presente. Elinger antes do homem se dirigir à mulher, ele olhava incessantemente para você. Quando você constelou para ele, entrou no relacionamento do casal. Portanto, vou fazer uma afirmação ousada, você era mãe para ele e a sogra malvada para ela. Participante sim, isso me atinge completamente. Ela me fez uma acusação nesse sentido. HELLINGER é com razão. A ajuda estratégica participante trata-se de uma cliente de 40 anos que trabalha na contabilidade da empresa de seu marido. Ela diz que não tem mais nenhuma confiança em seu marido. Ela sempre paga o pato pelas coisas que acontecem na empresa. Elinger qual é a solução? Pense um pouco. Participante ela para de trabalhar na contabilidade. Elinger essa é a única solução. A questão é, como é que se organiza isso? Ouvi uma vez uma piada que Peter Frankenfeld contou. Um russo está num avião e ao lado dele está sentado um homem que fala com ele ininterruptamente. O russo fica então com dor de cabeça. Ele diz para o outro, agora estou com dor de cabeça. O outro para de falar imediatamente. Um americano está num avião um homem fala ininterruptamente com ele. Ele diz imediatamente que está com dor de cabeça, mas não está. O outro para de falar imediatamente. Risadas estrondosas no grupo. Elinger qual é a quinta essência dessa piada?
Você percebeu? Participante: no momento ainda estou no ar. Ellinger: você vai pensar com ela sob que pretexto ela vai poder desistir de seu trabalho como contabilista, sem que haja realmente um motivo. A participante: refletei a cena com a cabeça. Ellinger: isso é psicoterapia criativa. Com isso você evita que haja um conflito entre ela e o marido. Ela encontra algo com o qual ele vai ter que concordar. Mas é representado. O todo é representado. Se for representado muito bem, o oculto transparece um pouco, de forma que, quando ele escutar isso, não poderá dizer nada contra, mas vai saber do que se trata. Contudo, ele não será desmascarado. Participante: trata-se exatamente disso. HELLINGR Oresto: depende agora de sua arte. Ok? Participante: sim. A alegria: gostaria de falar algo sobre alegria. Já estou vendo as fisionomias começarem a ficar alegres. Certa vez escrevi um aforismo: o problema é difícil, a solução é alegre. Quando conquistamos essa alegria, ela se expande espontaneamente ao lidarmos com outras pessoas, mesmo que os problemas sejam ainda difíceis. Por que um problema é difícil? É realmente difícil? Ou é apenas um pequeno obstáculo no caminho que ordens da ajuda? Bert Hellinger 70 Transpomos alegremente? O difícil nasce sobretudo de uma ideia. E ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro e tomamos algo dele, como se pudéssemos e nos fosse permitido fazer isso. Imaginem que vocês vão até alguém, que diz: agora tomo para mim o que vocês devem carregar. Como vocês se sentirão? Melhor ou pior? Através disso vocês serão rebaixados. Contudo, se você, como ajudante, disser a um cliente: você está aqui à minha frente, eu vejo o lugar onde você pertence. Eu vejo seus pais e seus ancestrais, o seu destino e sua predestinação. Com essa postura eu me recolho um pouco e fico alegre. A alegria é benéfica, tem força, por mais estranho que pareça. Enquanto que o difícil é fraco. Ajuda sistêmica Ellinger para um participante. Agora vamos continuar com alegria. Do que se trata? Participante: trata-se de uma criança de criação, um adolescente de 14 anos. Ele está em dúvida se deve procurar a sua mãe biológica ou, é uma citação dela, se deve jogá-la no lixo. Essa afirmação me atingiu muito. HELLINGER: o que é como o pai dele? Participante: ele tem um contato esporádico como o pai, mas é um bom contato. Os pais de criação são bem abertos. Fui encarregada pelo juizado de menores para auxiliar e aconselhar os pais de criação na educação do garoto. Ellinger: por que ele não vai para o pai? PARTICIPANTE: o juizado de menores o tirou dos pais porque a mãe era alcoólatra e o pai violento. Ellinger: como é o pai agora? Participante: não sei exatamente. Apenas sei que os pais de criação possibilitaram quanto eu ocorre, talvez, uma vez por mês ou em 2 meses. Então garoto vê o pai é tranquilo, como eles relatam. Mas com relação à mãe não sei se tenho a coragem de decidir se ele deve visitá-la ou não. Porque a mãe tenta influenciá-lo e fala mal do pai em cartas e quando o garoto está com ela. Ela também quase não compareceu aos encontros que haviam sido combinados. Ellinger: se nós deixarmos que isso atue em nós, então o problema está na mãe. Participante: sim. Ellinger: ela seria que a cliente? Participante: penso que sim. Ellinger: se nós pudermos fazer algo por ela, então ela fará algo pelo garoto. Participante: vim como objetivo de poder falar para os pais de criação se podemos encorajar o contato com a mãe ou se eram para ele ter esse contato, porque isso o prejudica. Ellinger: para o grupo agora temos com ele um exemplo de como fomos escolarizados no nosso procedimento. Em contraposição a isso, eu acentuo um outro aspecto. Para o participante podemos esclarecer aqui com este caso. Para o grupo ele tem a ver com os pais de criação, e ele olha para eles. Para o participante para quem eu olho? Participante: para o garoto e para a mãe. Ellinger: eu olho para o sistema todo. Nesse sistema podemos sentir quem precisa da maior ajuda. Esta pessoa recebeu amor em primeiro lugar.
É sempre a pessoa amaldiçoada, ok? Os dois sorriem um para o outro. Elinger, se você agora tomar a mãe em seu coração e observar a coisa novamente, a partir daí, você ficará alegre. Já se pode ver isso em você. Participante agora é realmente bem diferente. Eu me tornei advogado do garoto e não ave. Isso é verdade. Ordens da ajuda, Bert Elinger 71 Elinger para o grupo. Quando vemos e observamos isso sistemicamente, ficamos de certa forma alegres. Pouco vemos também onde pode estar a solução. Para o participante, ok? Vamos trabalhar, então, segundo essa visão? Participante de acordo. Elinger, então vamos constelar a mãe e ver o que está acontecendo. Elinger escolhe uma representante para a mão e a posiciona. A mãe olha para o chão. Elinger, para o participante, podemos ver imediatamente como ela está presa e, na verdade, a uma pessoa morta. Coloque uma pessoa deitada, mas sinta primeiro se é um homem ou uma mulher. O participante escolhe uma mulher e a deita de costas no chão, em frente à mãe. Elinger, para o participante, eu teria feito exatamente o mesmo. Ele aponta para a mãe. Você vê como ela está tremendo? Agora você começa a sentir compaixão dela. Depois de um tempo, a mãe ajoelha-se perante a pessoa morta. Elinger, para o participante, agora pode-se perceber que alguém precisa ser acrescentado. Você percebe também, ao observar isso? O participante sacude a cabeça. Elinger, agora o movimento não continua. Alguém precisa ser acrescentado. Quem você acha que vou colocar agora? Sinta, quem deve ser acrescentado agora? Participant é o pai dela? Elinger, vou colocar o garoto. Você percebe a diferença na força? Participante precisaria mentir. Elinger, ok, estamos simplesmente exercitando. Se o garoto for colocado agora, a mãe vai se sentir diferente. Elinger escolhe um representante para o garoto e o coloca na constelação. A mãe fica inquieta. Elinger, para o participante, coloque-se ao lado da mãe. Elinger, para o representante do garoto, o que mudou para você agora? Representante do garoto, estou mais tocado desde que ele entrou na constelação. Elinger, para o participante, agora você tem o lugar certo, para ele. O participante concorda com a cabeça. Depois de um certo tempo, o garoto vai para junto da mãe. Esta se levanta. Ambos estão diante um do outro e olham. Quando o garoto se aproximou, o participante se afastou, colocando-se do outro lado. Elinger, para o grupo, ele não fez de uma forma esplêndida? O garoto se aproxima mais da mãe. Esta coloca o braço ao redor dele. Os dois se abraçam intimamente. Depois de um tempo, o garoto se solta e sorri para ela. Elinger, eu acho que posso interromper aqui. Para o participante é incrível o que provoca, quando a pessoa excluída tem um lugar no coração. Participante, sou assistente social. Muitas vezes eu me pergunto o que é conveniente para as crianças. O certo é sempre a verdade, é sempre o que aconteceu. Elinger, exato. Então o garoto está livre de você e você dele. E isso nos deixa alegres. O K, foi isso. Esse foi um belo trabalho. Elinger, para o grupo, faz parte das ordens da ajuda, sobretudo que precisamos considerar que ajudará é sistêmico. Isso significa que o amor que colocamos abarque todo o sistema. Nós imaginamos sistemas entes onde o amor é mais efetivo e necessário. Então nos desprendemos do cliente. Esse é o passo mais difícil, que não fiquemos presos ao cliente. Na medida em que nos expandimos, ficamos livres internamente, e o cliente também fica liberto de nós, porque ele pode se dirigir a esta pessoa excluída. Ordens da ajuda, Bert Elinger 72. A postura básica. Ainda gostaria de dizer algo sobre a postura básica. Quando estamos com um cliente, começamos a pensar imediatamente, o que pode ser? Assim que começamos a pensar, entramos num certo campo. Contudo, posso também proceder de uma maneira bem diferente, embora tenha mostrado muito pouco disso aqui. Eu me sento ao lado do cliente e não pergunto nada. Eu espero.
Também não penso, mas me concentro. Com isso vou para um outro campo, mergulho, por assim dizer, em um outro campo. Então sinto uma conexão com ele. Agora ele também precisa se concentrar, porque está sentado ao meu lado e não pode fazer nada. De repente muitas coisas se desprendem dele, tudo aquilo que ele imaginara, e ele atinge esse outro nível. Este nível é o nível da alma ampla ou da grande alma, eu a denomino assim. É apenas uma denominação, porque não sabemos com exatidão que ela é. Nesse nível existe uma conexão, eu sinto o cliente sinto simultaneamente seus pais e seu destino. E eu respeito isso. Então sinto se ele entra em sintonia comigo ou se posso estar em sintonia com ele. Assim que estou nessa sintonia, sei o que deve ser feito. Algumas vezes é apenas assim, eu deixo que ele feche os olhos. Enquanto estou centrado, junto a ele, começa nele um processo porque ele já está, de repente, em um movimento da alma. Algumas vezes tudo ocorre quase por si só e, de repente, vê-se ou sente-se que agora está concluído. Então eu lhe pergunto, o quê? E ele diz, sim, e vai. Não sei o que aconteceu, e também não preciso sabê-lo. Senti que algo havia entrado em movimento e isso é o suficiente. Entro nessa postura também quando trabalho de um outro modo. Então faço também perguntas ao outro, isso não tem importância. Também posso fazer uma constelação familiar dessa forma. Uma coisa é bem importante nessa postura, ela é em sentimentos. Ela é centrada, dirigida, mas sem sentimentos ou, dizendo de modo mais preciso, sem emoções. Por isso ela é, também, do ponto de vista dos sentimentos, sem amor, sem compaixão e sem medo, é claro. O maior medo que muitos ajudantes temem é daquilo que os outros vão falar sobre eles. Este é o maior medo. Tão logo sintam esse medo, são crianças. E os outros que estão bem distantes, no fundo não têm nada a dizer porque não assumem nenhuma responsabilidade, são transformados em pais. Com isso renuncia mais à força. Essa dedicação recolhida é o que descreve antigamente como o meta-nível, o nível superior. Ele é um sentimento sem emoção, força pura para a ação. Nessa postura pode-se resistir às emoções do outro. Muitas vezes eles vêm com explosões emocionais. Eu permaneço centrado aí, e suas emoções me ricocheteiam. E isso se torna mais fácil, porque não estou sozinho aí, mas estou simultaneamente conectado com seus pais e com seu destino. Essa postura básica não pode ser ensinada e não pode ser aprendida. Ela é exercitada. Após termos vivenciado muitas vezes o que acontece, aqui podemos viver isso juntos, e quando se esteve como representante muitas vezes nesses movimentos, sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Dessa forma crescemos de uma forma boa que preenche. O apego dos mortos participante trata-se de uma garota de 11 anos que tem uma doença renal. Ela tem 2 irmãos menores. A mãe faleceu de um tumor cerebral. HL Linger quem veio até você? PARTICIPANT é o pai. Elinger de quem se trata quando nos expomos agora ao todo? Quem se encontra em perigo? PARTICIPANT é a garota. HELLINGER o pai. Participante isso faz sentido. Elinger portanto, vamos constelar a mãe pai. Elinger posiciona a mãe pai, um em frente ao outro. A mãe olha para o chão e cerra os punhos. Elinger para o grupo olhem para os punhos dela. Ordens da ajuda, Bert Elinger 73 depois de um certo tempo, para a participante o tumor cerebral foi uma bênção para ela. Depois de um certo tempo, a mãe abre os punhos e olha para cima. Elinger para a participante ela precisa deitar-se no chão para que possamos prosseguir. Dessa forma fica bem claro que está morta e nós vemos a situação após a morte. Enquanto ela estiver de pé, é a situação antes da morte. Elinger pede que a mãe se deite de costas no chão. Ela abre os braços logo que se deita. Elinger para o grupo pode-se ver o alívio. A mãe olha primeiro para o marido. Então vira a cabeça para o outro lado.
Ellinger coloca uma representante da garota em sua frente. Depois de um certo tempo, a mãe olha para cima. Cerra os punhos, ainda de braços abertos e bate com eles no chão. Ellinger para o grupo OK vemos aqui é o apego dos mortos aos vivos. Ela puxa a filha para a morte. Depois de um certo tempo, o pai senta-se no chão. A filha começa a tremer fortemente o corpo todo. Mais tarde o pai deita-se no chão. Ellinger para a filha olhe para a mamãe e diga: Mamãe, obrigada pela vida. Filha muito comovida é tremendo mamãe, obrigada pela vida. Ellinger diga isso bem calma. E diga com amor. Filha tremendo mamãe, obrigada pela vida. A mãe respira profundamente, fecha os olhos e coloca as mãos no peito. Ellinger para o grupo agora ela fecha os olhos e está enternecida. Para a filha diga-lhe ainda, eu a respeito. Filha eu a respeito. Ela olha para a mãe. Então Ellinger a conduz para o lado. Ela respira profundamente e sorri para Ellinger. Ellinger ok. Ellinger para a mãe que tal para você agora? Mãe paz. Ellinger para o pai para você? Pai eu poderia reviver. Ellinger agora você pode se levantar novamente. O pai levanta-se. Ellinger conduz a filha até ele. Eles se olham carinhosamente. Então a filha encosta a cabeça em seus ombros. Permanecem assim por um tempo. Ellinger para os representantes agradeço a todos vocês. Para o grupo sempre que houver uma situação difícil e o agradecimento receber um lugar, ele atuará como Ozol sobre o boneco de neve. Para participante ok? Participante eu agradeço a você. O final gostaria de dizer algo sobre um tema especial. O tema se chama, o final. Nada mais bonito do que um final. Por quê? Porque depois existe um recomeço. Quando se ajuda é especialmente importante que se finalizar tempo. Algumas vezes imagina um pintor que pintou um lindo quadro. Contudo, de repente ele não consegue concluir. Ele continua pintando e pintando. Mas, depois, ele pode jogar o quadro no lixo. Portanto, para-se no momento certo. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 74. Qual é o momento certo para o final? Quando todos tiveremos o suficiente. Quando o ajudante tiver o suficiente. Quando tiver o suficiente, para-se. Contudo, quando eles temos o suficiente. Qual é o momento certo de parar para o final? No clímax da força. Existe um dito conhecido, quando a comida está no ponto mais apetitoso, para-se. Isso vale aqui também para a ajuda. Parar no momento certo libera forças e traz liberação. Libera o cliente do ajudante e libera ajudante do cliente. O melhor lugar participante comigo trata-se do trabalho com desempregados. Vejo que muitas pessoas têm a culpa uma secretaria do trabalho e os centros de orientação profissional. HELLNGER o que devo fazer aí? Sei o que vou fazer. Vou constelar 3 pessoas, um desempregado, a secretaria do trabalho e você. Ellinger a coloca numa formação de triângulo. Ellinger para o grupo agora testem. Onde é o melhor lugar dela? Para participante você sabe qual é o seu melhor lugar? Participante preciso recuar um pouco. Ellinger exato. E qual é melhor ainda? Ellinger a conduz para perto da secretaria do trabalho. Ellinger como você se sente aí? Participante mais claro. Ellinger para o representante do desempregado que tal para você quando ela fica lá? Representante do desempregado ela diminuiu um pouco. No lugar anterior era um pouco sedutor, mas lá fica mais claro e mais sóbrio. Ellinger para participante devemos continuar? Ela sacude a cabeça. Ellinger ok, foi isso, então. Para o grupo essa foi a sedução, ser a mãe melhor. Para a participante se você o ajuda contra a secretaria do trabalho, você é a mãe melhor. Contudo, se você fica ao lado da secretaria do trabalho, você está no nível de adultos, e ele também. Isso foi sedutor porque você se preocupou demais com ele. Ele podia se lamentar com você.
Para o grupo OK vale fundamentalmente não permitir que se lamente, não importa sobre quem quer que seja. Para participante assim que você permite que ele se lamente, você se torna mãe ou pai ele, criança. Isso está fadado ao fracasso. Na posição ao lado da Secretaria do Trabalho você pode dizer a ele, por exemplo, como ele pode alcançar o melhor junto à Secretaria do Trabalho. Na primeira posição você não consegue fazer isso. A lealdade participante trata-se de uma mulher que recebeu, juntamente com seu marido, uma permissão de visitar o oeste da Alemanha por ocasião de uma festa familiar, quando ainda existia o muro e Trieste Oeste. Porém, ela precisou retornar sozinha, porque o marido resolveu ficar na República Federal. Eles têm 2 filhos em comum. Ellinger interrompe. Qual é o problema? Pausa. Ellinger. Os alpinistas famosos escolhem uma diretíssima quando vão escalar o cume. Você sabe o que é a diretíssima? O caminho bem direto ao cume, sem nenhum desvio. Participante. Seu problema agora é que, quando acredita que pode ser livre e feliz num relacionamento, ordens da ajuda, Bert Hellinger 75 fica doente, mesmo que tudo corra bem onde esperava encontrar dificuldades. Hellinger. Vou fazer uma constelação, primeiro como nome minha mulher. Você pode colocá-la. Ele coloca o marido e a mulher um em frente ao outro. Hellinger. Para participante é, agora. Coloque a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Hellinger. Para representante da mulher vire-se. Hellinger. Diga, querida mamãe. Mulher. Querida mamãe. Hellinger. Eu ficarei sempre com você. Mulher. Eu ficarei sempre com você. A mulher sorri para a mãe. Hellinger. Para a mulher agora vire-se novamente e encoste-se nela. Depois de um certo tempo, o homem dá um passo em direção a ela. A mulher hesita. O homem dá mais 2 passos em sua direção. Hellinger. Para participante sabe como se denomina isso? A reunificação. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger. Ficou claro para você? Participante. Ficou claro. Hellinger. Para os representantes eu lhes agradeço. Agora a mulher também vai em direção ao homem, e os 2 se abraçam intimamente. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger. Para participante. Qual é o segredo aqui? Participante. Estava faltando a reconciliação. HELLINGER. Azul. A lealdade foi reconhecida. O seu amor foi reconhecido. Ela é agora maior. O lugar de força participante trata-se de um jovem de 16 anos que vive em uma residência comunitária. HELLINGER. O que é uma residência comunitária? Participante. Casa de estudantes. Os pais estão separados. Não existe contato com o pai, porque a mãe não o permite. A mãe disse que não pode mais cuidar dele porque ele é muito difícil. HELLINGER. Para onde você pende pessoalmente? Participante. Se eu soubesse. Hellinger. Onde está a compaixão? A falsa compaixão? Quando ela fica hesitando muito vou perguntar de outro jeito. Onde está a solução? Participante. Com os pais. Hellinger. Mais precisamente, por favor. Participante. Como o pai. Hellinger. Exato. Para o grupo mas parece que ela tomou para si os argumentos da mãe. Participante. Sacude a cabeça não. Hellinger. Não? Então está bom também. Vamos constelar para verificar isso. Precisamos da mãe, do pai e do garoto. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 76. Hellinger coloca o pai e a mãe um em frente ao outro e coloca o garoto de lado, de tal forma que ele fica numa distância igual entre os pais. O garoto olha longamente para a mamãe e com um pouco. Hellinger. Para participante ele afasta-se da mãe com razão. Ela é má. O garoto vira-se agora para o pai, mas continua olhando para a mãe. Então coloca-se atrás do pai. Hellinger. Para participante agora posicione a casa de estudantes, seguindo a sua sensação no momento. Ela a coloca mais próximo da mãe. Hellinger. Para participante você onde fica? Ela se coloca mais no centro, na mesma distância para como o pai e a mãe. Enquanto sua casa de estudantes virou-se, afastando-se da mãe.
HELLING é para o grupo ela é esperta. Para participante onde você está realmente? Você está aqui. Elingera coloca ao lado da mãe. Participante quero ir mais para perto da casa de estudantes. Elinger isso é a mesma coisa. Não há diferença. E onde é o lugar certo? Elinger a posiciona ao lado do pai. Elinger para o representante do garoto como você se sente quando ela está lá? Garoto melhor. Elinger para a representante da casa de estudantes como você se sente quando ela está lá? Casa de estudantes muito bem. Elinger para a mãe como você se sente quando ela está lá? O meu poder desaparece. Elinger para participante ficou claro para você? Participante sim. Elinger para os representantes agradeço a todos vocês. Para o grupo a grande arte da ajuda é encontrar o lugar certo, o lugar de força. Entretanto, lá se tem pouco a fazer. Perguntas Elinger para o grupo agora vou dar oportunidade para perguntas. Pessoal, sistêmico, fatal participante você fala do pessoaledo sistêmico no começo de uma constelação e diz pelo que você se orienta. Para mim, não está clara a diferença entre quando é algo pessoal e quando é algo sistêmico. Elinger quando alguém, por exemplo, olha para o chão, não estou sempre certo se aí existe uma culpa pessoal ou um aço-nascimento no qual a pessoa está enredada. Se for este o caso, precisaria tratar do pessoal ou se ela assume algo que tem a ver com o sistema. Então trabalho sistemicamente. Existem também traumas pessoais anteriores. Também se trabalha com isso a nível pessoal e não sistemicamente. Aqui o sistêmico não seria adequado. Em contraposição, se for sistêmico, não é adequado trabalhar a nível pessoal. Se não impõe em si a uma pessoa coisas que não têm absolutamente nada a ver com ela. Seria perigoso se fossemos fazer isso. Por isso essa diferenciação é muito importante. Quando se começa a nível pessoal e não se consegue ir adiante, então se sabe que é algo sistêmico. E quando a gente não consegue ir adiante sistemicamente, o que se faz então? Ordens da ajuda, Bert Hellinger 77 participantes se não se consegue ir adiante sistemicamente, então é pessoal. Hellinger então talvez seja algo fatal. Assim, deve-se considerar contextos maiores. Dessa forma dá-se mais um passo adiante. Muito do que vimos hoje não era sistêmico. Era algo fatal. O método que utiliza Moz aqui, movimentos da alma, conduz ao fatal. PARTIC e PANTE é o que você denomina totalidade maior, portanto, o nível superior? Hellinger não importa como denominamos isso. Acho que fatal é uma boa palavra. Algo que não podemos influenciar porque é grande demais. Algo com que não podemos lidar com métodos. Mas se o movimento vai para essa direção, o destino abre algumas vezes um novo espaço. É sempre um espaço de respeito, diante do qual se permanece parado, admirado. Os movimentos continuam PARTIC e PANTE é a nova maneira de fazer constelações me ainda bem estranha e gostaria de perguntar se você poderia dizer algo, de modo geral, sobre isso, por exemplo, sobre a necessidade de se fazer de uma outra maneira. Elinger as constelações familiares são um movimento poderoso, que teve um efeito muito benéfico. Mas somente permanece um movimento quando continua movimentando-se. Se não, fica paralisado. Infelizmente é assim, o melhor é o inimigo do bom. Participantes sem experiência participante trabalho frequentemente, também, com participantes que não têm experiências como representantes. Posso também trabalhar com eles dessa forma, com os movimentos da alma? HELLINGER é ainda muito melhor. Realmente. Pois estão totalmente sem a influência de outras ideias. Você vai ficar surpresa como eles vão se deixar levar imediatamente pelos movimentos. A minha experiência com pessoas inexperientes foi uma das melhores. Mas se tem uma ocupação terapêutica, então existe um grande perigo de que se movimentem terapeuticamente, que queiram fazer algo. Então precisamos substituí-los. Isso pode ser feito a qualquer hora.
Quando a pessoa olha somente para si e não consegue se soltar, então nós a substituímos. No início é preciso deixá-los bem à vontade, mesmo se não estiverem totalmente centrados. Você sempre terá um bom resultado, se esperar. Se não estiver totalmente perfeito, se alguns saírem do centramento, podemos ver quando uma pessoa sai do centramento, podemos ainda confiar nos outros. Eles levam ao bom movimento à solução. O espaço livre participante leio frequentemente em seus livros que o decurso da vida e o decurso do destino estão determinados e como são poucas as possibilidades para o indivíduo ter influência sobre isso. Quando vejo o trabalho aqui, dá uma outra impressão. Como se pode levar isso a uma congruência? Elingir dentro do movimento que fazer dentro de seu destino pessoal existe um determinado espaço livre. Quem se entrega a este movimento, concordando plenamente com isso, abrem-se algumas vezes novas possibilidades. Esse movimento amplia de repente. Mas, no geral, estamos direcionados para um determinado rumo, talvez também numa direção em que tudo fica amplo. Isso não vai contra o outro. Apenas vê-se que tudo está mais amplo do que se imaginava no início. As crianças abortadas participante têm uma pergunta a respeito das crianças abortadas. Frequentemente, nós temos a experiência de que as crianças abortadas se sentem muito bem na fileira dos irmãos. Não da forma que você dizia antes, que elas pertencem somente aos pais. Os irmãos se sentem bem, quando são incluídos, e elas também se sentem bem. Que as crianças sejam abortadas é frequente um segredo da mãe e dos pais. A pergunta é se os filhos que vivem devem saber disso ou se é para eles, de certa forma, também perigoso ou prejudicial. HELLINGR é uma pergunta muito importante. Antigamente era da opinião de que o aborto era um assunto apenas dos pais e não era da alçada dos filhos. Mas, através da experiência de muitos, não somente minha, revelou-se que as crianças abortadas pertencem ao sistema, e que o aborto tem uma grande influência sobre ordens da Jujuda, Bert Hellinger 78 os outros filhos. Por isso, os outros filhos devem saber. Entretanto, como devemos dizer isso a eles? Essa é agora a questão. Quando um dos pais, por exemplo, a mãe viu numa constelação qual a influência que as crianças abortadas têm nos outros filhos, ela vai então para casa e diz para eles: eu abortei 2 crianças, o que ela faz? Ela coloca o fardo sobre os ombros dos filhos. Contudo, se ela permanece em si e assume o que fez, sente a dor e dá um lugar em seu coração às crianças abortadas, então talvez um dia quando eles estiverem sentados à mesa, ela deixe 2 lugares livres. Nessa oportunidade, ela diz aos filhos: aqui pertencem mais 2. Eu os abortei. Mas agora eles têm um lugar em meu coração e na nossa família. Essa é a grande diferença. Epílogo Elingir para o grupo Eu presto atenção à energia. Ela está ficando um pouco cansada. Acho que chegou a hora onde podemos dizer basta, no bom sentido. Chegamos ao desfecho. Estamos plenos e vamos nos separar. Estamos livres e olhamos alegremente para a grande felicidade que está chegando.